lei. Aí alguém pode pensar, nossa, pastor, eu vou pregar sobre a lei. Não, vou pregar sobre algo espiritual, mas usando como base um texto que está aqui na lei. Amém? Deuteronômio, capítulo 3. Eu disse para os irmãos que seria hoje como uma segunda etapa da mensagem que nós pregamos no domingo passado. Alguém se lembra das três ações importantes para que nós possamos herdar as bênçãos de Deus? Não, primeiro não é subir. Voltar, entrar, subir. Usei metaforicamente o texto de Atos, capítulo 1, versículos 12 e 13, para falar sobre uma volta para a origem, onde os discípulos tinham que, depois da ressurreição de Jesus, precisaram voltar para Jerusalém, voltar para o ponto de partida, né, irmãos? E eles entraram no templo. Usei esse texto para simbolizando que nós precisamos estar inseridos na igreja do Senhor. E usei a terceira frase, a terceira ação, subir ao cenáculo, para enfatizar que nós precisamos estar onde está o povo de Deus, onde estão aqueles que têm experiência com Deus. Metaforicamente, usamos esta palavra para identificar a questão da chegar ao nível dos discípulos de Jesus. Por isso que nós falamos no domingo passado. Para que tudo isso? Para que voltar para a origem? Para que entrar, estar inserido na igreja? E para que chegar ao nível de entendimento dos discípulos? Para quê? Diga bem forte aí, para cumprirmos a grande comissão que foi dada para a igreja do Senhor. Vocês sabem qual é a grande comissão que foi dada para a igreja do Senhor? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus, isso aí está em Marcos, capítulo 16, versos 15, se não me falha a memória. Mas lá em Mateus, ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem mandado. Então, essa é a missão da igreja. Por isso que eu quero continuar nesta noite falando um pouco sobre esse outro assunto, mas não desligado daquele. Vamos à leitura. Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 1. Põe sua cabeça só um instante aí. Querido e amado Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Essa é a palavra que traz vida, essa é a palavra que nos ensina, essa é a palavra que nos dá luz, que nos dá direção, que nos mostra o caminho. Tua palavra, Senhor, viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas e a água, para discernir os pensamentos e intenções do coração. A tua palavra, a tua gloriosa palavra, Senhor, nós vamos ler. Nós vamos usar também alguns outros textos das Escrituras. E eu peço a Ti, Pai, entendendo algo aqui muito importante nesta noite, que este rebanho que aqui está pertence ao Senhor. Estas pessoas, estas ovelhas que aqui estão, pertencem ao Teu aprisco, elas são Tuas, o Senhor as comprou. Então, meu Deus, fala com este povo e vou te dizer algo. Eu também estou aqui, também preciso, Pai, ser ministrado pela Tua palavra. Então fala também forte ao meu coração, me dá a instrução que nós tanto precisamos nesta noite, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo dirija estas ministrações, esta palavra. Eu creio que o Teu Espírito Santo está mesmo na direção desta palavra, deste texto, porque fui inclinado a ele de uma maneira muito forte, a Deus. Então que se cumpra a Tua vontade sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Bora lá para a leitura então, diz assim: depois nos viramos, capítulo 3 de Deuteronômio, a partir do verso 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã e Og,
rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tem dado na sua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo, preste atenção aí, a partir do capítulo 1, versículo 4. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a porta da terra de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, e destruímos-las, como fizemos a Sihon, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres, crianças, porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. E eis que o seu leito de ferro, não está porventura enrabado os filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, versículo 12, tomamos, pois, esta terra em possessão, naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, até a metade da montanha de Gileade, com suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e aos Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela porta da terra de Argob, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argob, até o termo dos Jesuítas e dos Maacatitas, e a chamou pelo seu nome Bazã, avó de Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e aos Gaditas dei, desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdod e Pisga para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Dá uma paradinha aí nesse ponto do versículo 18 e volta para o 12. Volta para o versículo 12. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo. Amém? Depois de umas vírgulas aí lá no finalzinho do 12, tem dado aos Rubenitas e aos Gaditas, e o resto de Gileade, como também todo Bazã, dei a meia tribo de Manassés. Agora volta lá, volta para o 18, no início. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuir. Eu podia parar por aí, mas aí o negócio ficava muito para nós. Vamos continuar. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos e os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e o vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades até que vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor
vosso Deus lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Diga bem forte, que já vos tenho dado. Versículo 21. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Diga bem forte: não temais. O Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Glória a Deus. Amados, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração a partir dessa leitura, desse texto. É verdade que eu li também um pouquinho atrás, se não me falha a memória, aí perto do capítulo 25 ou 24 de Números, ou 23 de Números, onde pela primeira vez tem essa conversa dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés com Moisés, pedindo esta terra para que eles já possuíssem como a terra prometida. Quando eu li isso, Deus mexeu comigo, Deus falou comigo, e o Senhor me levou a entender que a igreja precisa saber de algumas coisas importantíssimas. Amados, assim como Israel, todos nós que somos crentes já travamos batalhas espirituais terríveis, tremendas. Você classifica do jeito que você quiser. Eu conheci um pregador matogrossense que dizia assim: Deus é terrível. Quando ele dizia Deus é terrível, ele não queria dizer que Deus é mau, Deus é ruim, não, ele queria dizer que Deus faz coisas grandiosas, faz coisas poderosas. Nesse sentido, dizia Deus é terrível. Assim como Israel travou batalhas contra Og, rei de Bazã, contra Seom, rei dos amorreus, ali sob a liderança de Moisés, seu líder, o líder espiritual que Deus levantou, evidentemente que com a ajuda de Josué, que já estava ali dirigindo o exército, com a ajuda de Caleb, que não deixou de crer em nenhum momento, nem Josué nem Caleb deixaram de crer nas promessas do Senhor, e travaram muitas batalhas. E eu queria que você analisasse comigo, a gente fazendo assim uma análise bem rápida das batalhas do povo de Israel, das batalhas do povo de Deus, desde o Egito. Deus ouve um clamor de um povo dizendo: não dá mais para viver desse jeito. Porque foi isso que aconteceu. O povo de Israel estava no Egito, e chegou um momento da vida deles que eles entenderam que não dava mais para viver daquela maneira, e eles começam a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus, e Deus então ouve o clamor daquele povo estava pedindo socorro ao Senhor, e Deus então chama Moisés lá naquela sarça ardente. Quem já conhece essa história, diga amém. Amém. E Deus fala ali com ele, se apresenta para ele e o envia. E Moisés vai ao Egito. Não pense o contrário. Quando para Moisés já ir para o Egito, já houve uma batalha. Que o próprio Moisés se sentia incapaz, não queria ir para o Egito. Quem é conhecedor da palavra sabe que ele debateu isso com Deus. Ele disse: Senhor, nem falar eu sou gago, eu sou pesado de língua. Mas Deus o capacitou. Moisés teve que travar essa batalha, e Moisés foi. E Moisés, quando chega no Egito, ele fala ao povo aquilo que ele recebeu de Deus. E o povo de Israel teve que crer naquilo que Moisés estava falando da parte de Deus. Diga bem forte: tem que crer.
Tem que crer. Essa é a primeira barreira que o ouvinte da palavra de Deus tem que travar. Ele precisa crer na palavra de Deus. Isso ele entra numa luta contra si mesmo. Ele entra numa luta contra seu próprio coração. Pode prestar atenção que você vai ver que quando Moisés começa a falar com o povo de Israel, e aí o inimigo sempre dá aquela indulicidinha, que o Israel questionava Moisés, o povo brigava com Moisés, o povo discutia isso e dizia: não, nós vamos morrer desse jeito, não vai dar certo, não é possível. Então já foi uma batalha travada. Para a gente crer também é uma batalha travada. Depois a palavra de Deus nos mostra que depois dessa batalha diante do próprio povo, o próprio povo tendo essa batalha com seus próprios corações, Deus trava uma outra batalha maior contra o faraó, contra o opressor, aquela batalha memorável. Não é sobre isso que eu quero pregar essa noite, mas foi uma batalha memorável. Não, quando Deus envia aquelas pragas todas para provar para o faraó quem é que era Deus, e para provar para o faraó que ele não era ninguém, ele não era Deus. Nem precisa dizer quem venceu. Os irmãos conhecem a história. Nós sabemos que para chegar a esse ponto aqui, Deus precisou operar para que eles vencessem outras barreiras, como por exemplo o Mar Vermelho. E Deus coopera com eles para que eles vençam suas batalhas durante a jornada. Deus trabalha seus corações no deserto, durante o período de deserto. Como eles aprenderam com Deus naquele deserto? Erraram bastante, mas aprenderam com Deus. Como Deus tratou com Deus. E agora, nesse momento da história que nós lemos aqui no texto, eu posso afirmar com certeza que agora era um momento especial na vida daquele povo. Por quê? Porque eles já estavam pisando na terra da promessa. Eles não tinham tomado posse da totalidade daquilo que Deus tinha para eles, não, ainda não. Mas eles já estavam pisando numa parte da terra prometida. O versículo 12 e o versículo 13 diz isso: tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo. Veja bem, outros, nas batalhas no deserto, eles não tomaram nenhuma terra em possessão. O que é tomar em possessão? É deles. É como herança para eles. Agora não, agora eles já tomaram essa terra em possessão. E o que acontece então? Deus já começa agora a cumprir a grande promessa que Deus havia feito para aquele povo. E a tribo dos Rubenitas, e a tribo dos Gaditas, tribo de Ruben e de Gade, e meia tribo de Manassés, quando eles veem aquela terra, quando eles veem os pastos bons daquela terra, uma terra ali regada nas adjacências do Jordão, eles se alegram e eles percebem que a terra é muito boa. Então eles vão até Moisés e dizem: olha, nós não queremos ir para além do Jordão, nós queremos ficar nessa terra, essa terra é boa, essa terra aqui para nós é especial, nós somos homens de gado, nós temos muito gado, essa terra é especial para nós, nos dá essa terra como herança, nos dá essa terra como a nossa possessão na terra prometida. E Moisés então ele vai ali verificar com Deus, e Deus concorda, eles dão aquela terra, é dada aquelas terras para os Rubenitas, para os Gaditas e também para a meia tribo de Manassés, filho de José. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha! Eles estavam deslumbrados ao ver a terra, era maravilhoso. E daí eu preciso trazer esse texto para nós hoje. Nós precisamos fazer um paralelo aqui hoje desse texto do Antigo Testamento para a nossa vida espiritual hoje. Nós que já estamos fortalecidos na fé, quem aqui é crente, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós que já somos crentes, nós um dia ouvimos a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, né?
que crê aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós os que cremos, vencemos a barreira da incredulidade. Nós já vencemos a barreira do nosso próprio coração. Vencemos nosso próprio coração. Ou você vai dizer para mim que eu estou enganado, que você foi crendo assim facinho, que você já foi acreditando assim de primeira, que não teve nenhuma lutinha lá no teu coração, que não teve nenhuma duvidazinha lá no teu coração, que você não questionou nada antes de crer. Quem aqui não questionou nada antes de crer, diga amém. Perceba? Então nós já vencemos uma grande batalha. Glória a Deus. A batalha da carne. Meus amados, nós que já vimos Deus derrotar o faraó de nossas vidas, aquele que nos escravizava, é evidente que eu estou falando do pecado, eu estou falando de Satanás, que trabalha para que nós não creiamos na mensagem do Senhor. Nós já vimos Deus operar, por quê? Porque você está aqui hoje, diante da mesa do Senhor. Então você já, esse grande faraó, esse grande escravizador, você já venceu, porque você está aqui. Nós que já iniciamos a nossa jornada da fé pelos desertos desta terra. Alguém aqui nunca passou por um desertozinho nessa terra? Nunca passou por uma lutinha diferente, esquisita, que pensou, meu Deus, eu sei que tem até alguns que talvez ainda estão nessa fase, passando por desertos, por situações, mas tenha fé, né? Tenha fé que você vai sair dessa situação. Nós que já vimos Deus abrindo caminhos pelos mares, vencemos obstáculos que surgiram, que nós pensamos assim, agora lascou, não vai ter jeito. Quem aqui já passou por uma situação assim, que imaginou, agora me lasquei, agora não tem mais jeito, agora está tudo perdido, mas Deus providenciou um jeito, Deus operou de alguma maneira, e você conseguiu passar por esse tempo, por este mar de problema? Diga amém. Amém. Bastante pessoas. Nós que já pisamos uma parte da terra prometida. Alguém vai perguntar, como assim, pastor? Como é que nós já pisamos uma parte da terra prometida? Eu vou te dizer. Nós já experimentamos o agir de Deus sobre nossas vidas. Nós já sentimos em nossas almas a tranquilidade espiritual, a paz do Senhor sobre nós. Quem aqui já sentiu a paz do Senhor sobre sua vida? Diga amém. Amém. Nós que já somos livres para adorar a Deus. Nós que já somos livres para obedecer a Deus com alegria. Não é obedecer a Deus na marra e dizer, ó Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, eu vou fazer porque a palavra do Senhor tem. Não. Nós que já obedecemos a Deus com alegria no nosso coração. Nós que já não temos mais nada que nos impede de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, estamos com o coração realmente aberto para Deus. Nós que já sentimos a alegria do Senhor sobre nossas vidas. Quem já sentiu a alegria do Senhor sobre sua vida? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós já sentimos a alegria da presença do Senhor sobre nós. Se nós já passamos por tudo isso, nós que já arrepiamos quando uma palavra nos é falada, nós que sentimos algo assim no nosso coração, quando nós participamos da mesa, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós amados, que nos alegramos, que sentimos uma coisa especial durante um cântico, que nos faz arrepiar. Glória a Deus. Quem já sentiu isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se você já sentiu tudo isso, num culto, numa reunião espiritual, numa reunião em torno do nome de Jesus Cristo, eu posso dizer, nós já experimentamos uma porção do ambiente celestial. Nós já experimentamos, nós já
Nós já estamos pisando um pouquinho, irmãos, na terra prometida, naquilo que vai ser, o que vai ser glorioso quando o Senhor Jesus nos levar. Nós vamos estar num ambiente de louvor, nós vamos estar num ambiente de adoração, nós vamos estar diante dos irmãos, nós vamos estar diante do Senhor. Por isso é que eu sempre digo que quem não gosta de estar no culto, quem não gosta de estar no meio dos irmãos, quem não gosta de estar num ambiente de louvor, quem não gosta de estar num ambiente onde tem a palavra de Deus, quem não gosta de estar num ambiente onde tem a presença de Deus, vai fazer o que no céu? Não vai para o céu porque nem gosta disso. Mas se você gosta, então você já está experimentando o céu. Aleluia. Agora escute, se tem alguém que ainda não experimentou isso, Deus também fala contigo hoje. Sabe, amados? Tem muita coisa boa esperando por você em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se você não experimentou ainda, tem muita coisa boa. Tem muitas promessas de Deus que você precisa conhecer. Não dá nem para falar uma mensagem só. Tem muita coisa de Deus para a sua vida. Esse povo de Israel, escute o que eu vou dizer para você que talvez ainda não tenha experimentado tudo isso que nós estamos falando. Esse povo de Israel, tomando posse, pisando na terra da promessa. Esse povo de Israel contemplando aquela terra, porque os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, eles estavam deslumbrados, eles estavam com seus olhos brilhando. Eu acredito que muitos deles, irmãos, eu acredito mesmo que muitos deles estavam com lágrimas correndo sobre os rostos e dizendo assim: é verdade que Deus falou, é verdade, eu estou pisando na terra, eu estou contemplando ela com os meus olhos. E escute uma coisa, você que porventura ainda não experimentou essa bênção de Deus sobre a tua vida, este povo de Israel, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Israel, de Manassés, pisando naquela terra, olhando aquela terra maravilhosa e dizendo: é esta mesmo que eu quero. Sabe, isso é uma prova para você de que Deus cumpre as suas promessas. Oh, glória a Deus. É uma prova. Agora escute, se você tem experimentado já um pouquinho do céu, então eu quero dizer uma coisa para você. Se você de vez em quando lê a palavra de Deus, você vai às lágrimas com algo que Deus fala, que mexe com você, eu acredito que algumas pessoas aqui já viveram essa experiência. Se você já tem experimentado, Deus também fala contigo. Sabe o que Deus manda falar nesta noite? Não é hora de descansarmos. Não é hora de descansarmos. Elias estava ali dormindo debaixo do zimbro, depois de uma grande batalha lá contra os profetas de Baal, contra os profetas de Azerá. E Elias, ele fica cansado, ele recebe uma ameaça de Jezabel, ele começa a fugir, ele queria morrer, ele queria descansar. E ele está dormindo, a palavra de Deus diz que vem um anjo do Senhor no momento em que ele estava dormindo debaixo do zimbro, e o acorda. E quando ele acorda, ele vê um pão ali quentinho, ele vê uma botija da água, e o Espírito de Deus que o acorda, o anjo do Senhor que o acorda, diz para ele: levanta, come, bebe, porque muito livre será o caminho, porque não era hora de Elias descansar. Eu quero dizer para você nesta noite, não é hora de descansarmos. E foi por isso que Deus falou especificamente com os rubenitas, com os gaditas e com a meia tribo. Olha o que Deus diz para eles no versículo 18: o Senhor vos deu esta terra para possuí-la, passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes. Deus estava dizendo para eles: empunhem as vossas espadas. Deus estava dizendo para eles ainda no versículo 18: reúnam seus valentes. E Deus está dizendo esta noite, escute, aos grupos de oração, aquelas pessoas que assumiram o compromisso e que vêm orar todos os dias na igreja. Deus está falando com você, líder de PGM. Deus está falando com você que frequenta o PGM. Deus está falando com você, pai de família. Deus está falando
Aleluia. Deus está dizendo: deixe abrigados as suas famílias. E aqui faz uma alusão às esposas, às crianças, porque aquela meia tribo de Manassés, a tribo dos Rubenitas e dos Gaditas, eles não queriam seguir adiante, eles queriam parar por ali. Por quê? Porque no coração deles era o seguinte: no coração deles tinha um sentimento: nós já alcançamos aquilo que nós tanto queríamos, nós já recebemos a nossa porção da parte de Deus, nós já recebemos, nós já estamos com a nossa vida resolvida. E eles diziam para Moisés: deixa a gente construir os nossos currais para o nosso gado. Lá no primeiro texto de Número que fala sobre isso, Números 32, é o Números 32 que fala sobre isso. Eles pediram para Moisés: deixa a gente construir os currais, deixa a gente fortificar aqui as nossas cidades primeiro, deixa a gente organizar o nosso gado, as nossas ovelhas, deixa a gente edificar as nossas casas, abrigar a família, se preocupar com o sustento, se preocupar com as coisas da terra. É bom, é justo, é verdadeiro, é digno. E o Senhor permite que eles construíssem os currais, o Senhor permite que eles edifiquem as cidades, o Senhor permite que eles cuidem, que eles fortificassem as cidades para deixar suas crianças protegidas, para deixar suas famílias bem guardadas. Isso é justo. Então a palavra de Deus vem nos dizer nesta noite: preparem os vossos currais para o vosso gado. Ou seja, preocupe-se com a tua vida financeira, profissional, cuide da sua casa, cuide da sua família. Preste atenção no que Deus está dizendo nesta noite: cuide da sua família, abrigue sua família, lute para ter sua casa sim, edifique um ponto de segurança para a tua família, porque Deus não proibiu que essas tribos de Rúben, de Gade, de Manassés, que eles deixassem de fazer isso. Deus não proibiu, isso pode fazer. Então faça isso, cuide da sua família, encontre uma posição de segurança para seus filhos, para suas esposas, para sua casa. Meus amados, eu acredito que espiritualmente falando não há uma posição melhor do que ter os seus na igreja, abrigados debaixo das asas do Altíssimo. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É isso, amados. Se estruture, trabalhe, se estruture pela sua família, sim. Mas lá no primeiro texto original, Moisés nos orienta a isso. É lícito. Porém, Moisés, dirigido pelo Senhor, diz para eles: mas vocês não vão parar aqui. Vocês já estão entendendo que vocês já chegaram, vocês já atingiram aquilo que vocês desejavam, mas vocês não vão parar. Agora vocês vão lutar pelos vossos irmãos. Deus se referia àqueles que ainda não tinham pisado na sua herança. Deus se referia àqueles que ainda não viram a bênção de Deus sobre a sua vida, aqueles que ainda não haviam experimentado. Então ele diz no verso 18: passai, pois, armados todos os homens valentes adiante de vossos irmãos. Olha para o irmão que está do teu lado, diga aí: já conquistou algo do Senhor? Diga: já pisou? Já pisou. Diga: já pisou numa promessa de Deus? Já pisou na promessa de Deus. Agora você precisa ir na frente dos teus outros irmãos. É na frente deles. Para quê? Para o versículo 20. Olha aí o versículo 20. Para que eles herdem também a terra que o Senhor, o vosso Deus, vos há de dar da além do Jordão. Amados, esse é o principal papel da igreja: lutar, combater, guerrear, para que muitos sejam alcançados
por essa bênção singular. Não tem preço, irmãos. Experimentar a bênção de Deus não tem preço. Encontrar a paz na alma não tem preço. Começar a desfrutar de promessas de Deus. É o papel da igreja travar essa batalha espiritual. O Antigo Testamento era uma figura do Novo, das coisas verdadeiras. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga: as coisas verdadeiras. As coisas verdadeiras Não estão no Velho Testamento. não estão no Velho Testamento. As coisas verdadeiras é hoje, com a igreja. As coisas verdadeiras é hoje com a igreja. É isso que diz em Hebreus, irmãos, que as coisas do passado, as coisas do Antigo Testamento era apenas uma alegoria para aquilo que havia de acontecer. Moisés, o libertador, era um tipo de Cristo que ia adiante. Josué, o líder, era um tipo de liderança estabelecida por Deus. As tribos de Israel eram como as igrejas que lutam. Era um tipo daquilo que seria verdadeiro. É evidente que hoje as nossas armas são outras. Antigamente era espada mesmo, antigamente matava mesmo. Hoje é diferente. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quem aqui tem um parente que ainda não serve a Deus, diga amém. Amém. Nossa, que vozinha fraca, tudo crente os parentes de vocês. Tudo crente. Vamos ampliar o negócio. Quem aqui tem um conhecido, um vizinho, um amigo, um parente, uma pessoa querida que ainda não conhece o Senhor, diga amém. Amém. É por aí, temos muitos. Amados, vocês já pararam para pensar quantas fortalezas Satanás constrói para que pessoas, para que os nossos irmãos não creiam na palavra de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas barreiras? Fortaleza, para quem não sabe, era como um quartel antigamente no Velho Oeste, né? No exército, antigamente chamavam forte. É o forte. O que era o forte? Era um lugar com muros altos, com guaritas, com torres para se vigiar, para se ver. Ali eles ficavam abrigados para não serem pegos de surpresa. A fortaleza para que não entre nada que você não queira que entre. Você já imaginou quantas fortalezas Satanás constrói para que a palavra de Deus não entre no coração das pessoas? Você tem ideia disso? Heresias, por exemplo, são fortalezas que Satanás constrói. Ensinos errados, ensinos equivocados sobre Deus, sobre a igreja. Tradições. Não me esqueço, fui pregar para uma jovem, e quando eu comecei a falar do Evangelho, quando eu comecei a falar de Jesus, ela diz: meu bisavô nasceu em tal religião, depois os meus avós também eram daquela religião, depois os meus pais eram daquela religião, eu nasci naquela religião, eu vou morrer naquela religião. E era uma religião idólatra que não servia ao Senhor, que não vivia a verdade. Eu disse para ela: e se isso não for verdade da parte de Deus? Mas não importa, ela preferia uma tradição, havia uma fortaleza naquele coração. Sabe? Fortalezas como crendices, sabe? Crenças e bobagens, superstições, que impedem que muitas pessoas creiam no Evangelho. Outra fortaleza que Satanás tem construído muito nos dias atuais é o descrédito nas igrejas. São tantas igrejas, são tantas denominações, e aí aquilo vai criando uma confusão, sabe? E aí as pessoas começam a: não dá para acreditar em igreja não, sabe? Descrédito por causa de líderes picaretas. São fortalezas que Satanás levanta para que pessoas não creiam no Senhor Jesus. Há inimigos tentando impedir que recebam aquilo que Deus quer dá-los. Esses inimigos não são pessoas. A palavra de Deus diz, o apóstolo São Paulo, aliás, em 1 Coríntios 16:9, ele diz assim: porque uma porta grande e eficaz se lhe abriu, porém há muitos adversários. Diga bem forte: há muitos adversários.
Precisamos lutar contra essas forças que impedem as conversões a Cristo. E a Bíblia diz que não é contra a carne ou o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades e hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, eu quero lançar um desafio aqui. PGMs, grupos de oração, você crente, pais, mães, filhos, filhas, entre numa batalha espiritual, uma batalha de oração. E outra coisa, entra numa batalha contra ti mesmo, entra numa batalha contra a tua própria carne, assim como estava acontecendo nesse período com os gaditas, com os rubenitas, de pensar assim: eu já estou sossegado, eu já estou resolvido. Nós não podemos permitir essa sensação no nosso coração de dizer assim: bom, a minha situação já está resolvida, eu já me libertei, eu já consegui conquistar em Deus aquilo que eu queria. Muitos de nós crentes pensamos assim, pensamos errados. Pensamos errado. Aquele pensamento assim: agora eu posso descansar. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Você pode descansar só a tua alma em Cristo o Senhor, porque Cristo dá descanso para as nossas almas. Não é isso que ele disse lá em Mateus 11, a partir do versículo 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A nossa alma pode ficar descansada, mas nós não podemos fugir dessa batalha. Nós não podemos ter essa síndrome dos gaditas, dos rubenitas, de dizer: deixa a gente aqui. Não, porque os nossos irmãos não verdade. Alguém pode perguntar: até quando, pastor? Até quando o crente luta para que outros sejam salvos? Até quando o crente luta essa batalha de pregar, de falar do Evangelho? Sabe, irmãos, eu tenho travado batalhas ultimamente, sabe, para que Deus me dê ousadia, para que eu tenha coragem de falar do Evangelho para pessoas que eu tenho dificuldade de falar com elas. Mas nós precisamos quebrar essas barreiras, nós precisamos falar. Escute uma coisa que eu vou te dizer: esse trabalho não é meu. Se você esperar isso em mim, nós nunca vamos alcançar. Eu, você mesmo, nós precisamos falar desse Evangelho. Nós precisamos entrar nesta batalha. Até quando, pastor? Até que nossos irmãos conquistem aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Aí versículo 20: a terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar além do Jordão, até que eles herdem. Eu fico pensando aqui, pare e pense comigo. Você já pensou se os primeiros discípulos de Jesus, se eles têm essa ideia que inicialmente permeou, passou pelo coração dos galileus e dos hebreus? O Evangelho foi chegar até nós. Exatamente. Se eles falam que eu já estou em Cristo, eu já conheci Jesus, eu já estou garantido, eu já estou salvo, se eles param por aí, o Evangelho não tinha chegado até eu e você, estávamos completamente perdidos. Já pensou se eles tivessem abandonado a batalha? Onde estaríamos? Ainda bem que eles entendiam a sua missão, ainda bem que eles batalharam. Por isso, vamos lembrar da mensagem do ano passado: precisamos voltar para a nossa origem, precisamos voltar para aquela posição inicial onde Deus nos tem colocado. Precisamos estar inseridos na igreja, mas precisamos subir ao cenáculo, precisamos chegar no nível dos discípulos de Cristo. Volta a tua Bíblia aí para Números, capítulo 32. Eu disse que Deus autorizou eles a buscar segurança para suas famílias, fazendo seus currais. Lembra que eu disse agora há pouco? Números 32, versículo 24, diz aí. Diz assim: edificai vós cidades para as vossas crianças,
e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Eles queriam fortificar a cidade, eles queriam construir as casas, eles queriam construir os currais para o seu gado. O Senhor autorizou, edificar. E eles disseram no versículo 26: as nossas crianças, nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas olha o que Deus diz no versículo 23. Aliás, para você entender bem, eu preciso ler a partir do 21. Números 32, a partir do versículo 21, diz assim: e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis depois e ficareis desocupados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por concessão perante o Senhor. Lembra? Eles tinham pedido a terra. Eles tinham pedido a terra para o Senhor, aquela terra. E Moisés vem e fala para eles: olha, vocês vão passar o Jordão, vocês vão guerrear, vocês vão à frente de vossos irmãos, vocês vão guerrear. E no versículo 23, olha, é sério, irmãos, que eu estou pregando nesta noite. No versículo 23, o Senhor fala com eles através de Moisés, diz assim: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Amados, se não lutarmos para que os nossos irmãos também herdem aquilo que o Senhor tem, nós pecamos. Nós pecamos. Mas eu quero tranquilizar teu coração. Deuteronômio capítulo 3, alguém pode dizer assim: meu Deus, será que eu estou entendendo certo esse negócio de igreja? Será que eu estou entendendo certo esse negócio? O pastor está dizendo que então eu entrei para uma batalha, uma batalha sim, é uma batalha espiritual. O que a gente vai fazer? A gente vai orar. A gente vai orar para que haja salvação, para que haja conversões. Aleluia. Mas não é só orar não, irmãos. A gente vai atacar, porque orar só e ficar esperando que Deus nos defenda, ficar esperando Deus, isso é passividade. É como você ficar só com o estudo, eu estou só na defesa. Não, nós precisamos atacar, nós precisamos ir para cima. Então nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos fazer com que as pessoas saibam que existe um Salvador. As pessoas precisam saber qual é o seu estado, as pessoas precisam conhecer as promessas. E este é o papel da igreja, esse é o nosso papel. E para aqueles que ficam preocupados, dizendo: mas eu tenho medo de falar. Aqueles que ficam assim: mas eu tenho medo de pregar para alguém, vai que manifesta o demônio. Eu tenho medo de orar por alguém, vai que o demônio se manifesta. Tem gente que tem medo disso. Eu quero dizer uma coisa para você que tem medo, para você que tem essa preocupação. Vai para o versículo 21 aí, de Deuteronômio 3, o texto da mensagem de hoje. Diz assim: também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, olha aí o 23, 22, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Deus vai contigo. Deus vai contigo, irmã. Deus vai contigo, jovem. Deus vai contigo, irmão. Não tenha medo. Vá para cima. Pregue, convide, insista, insista, insista de novo, até que os nossos irmãos herdem também. E quando eu estava meditando nisso, até que os vossos irmãos, porque ele diz aqui, até que os vossos irmãos tenham descanso, assim como vós, para que eles herdem também a terra. Eu fiquei pensando: quem são os nossos irmãos? Você sabia que nós precisamos encontrar os nossos irmãos que estão perdidos aí fora? Nossos irmãos estão aí fora perdidos.
ceia. Estava lá fora, contemplando a construção, imaginando. E eu olhei ali, olhei para cima, vislumbrando, visualizando uma galeria lá cheia de gente. Eu estava vislumbrando quebrar esse gabinetinho nosso ali, pastoral ali, leva lá para cima, leva para um canto aí. Imaginando quebrar ali também, com cadeira lá. Eu estava imaginando se precisar arrancar os banheiros ali também, para caber mais gente ali, caber mais gente ali, caber gente lá em cima. Eu estava olhando aquele hall de entrada lá na frente. Eu imaginei, será que não tem jeito? O coração do pastor é assim. Eu fiquei lá imaginando, será que não tem jeito? Vai mandar umas vigas de concreto lá também, e botar ali que foi igual a arquibancada meio subindo para de lá, eles enxergar aqui. E aí, ó, a galeria aqui, ela seguia até lá no portão por cima. Mas para isso, nós precisamos encontrar os irmãos que estão perdidos aí fora. Precisamos encontrar. Esse é o papel da igreja. Tentaram impedir de todo jeito que a palavra de Deus fosse anunciada. Talvez você vai pensar, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que anunciar. Você tem que falar. Nós temos que falar. Quem conhece não somos os irmãos. Os irmãos que vão servir a ceia já podem se preparar.